Vamos às citações. Ser americano é algo inquebrável. Se ameaçar ou matar americanos em qualquer lugar do mundo, nós vamos te caçar, sem hesitar ou pedir desculpas. E nós vamos te matar. Foi o que disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, no início da guerra com o Irã, alertando o regime iraniano sobre as consequências de matar um cidadão americano. Essas palavras se mostraram proféticas após 3 soldados americanos morrerem e 4 ficarem feridos em um ataque iraniano a uma base militar na Jordânia. A centenas de quilômetros no norte do Iraque, outro soldado morreu em uma detonação controlada de artefato não detonado, segundo o Comando Central dos Estados Unidos, responsável por operações no Oriente Médio. O artefato veio de um drone iraniano abatido. Esses 4 foram os primeiros soldados americanos mortos em combate desde então. Washington e Teherã assinaram um elogiado Memorando de Entendimento, MMOU, esperado para iniciar um período de paz, para permitir que os diplomatas tenham aquele tipo de conversas entediantes sobre as quais não fazemos vídeos de frente de guerra. No entanto, com a morte desses soldados, os ataques retaliatórios dos Estados Unidos e um comentário de um oficial americano ao jornal Washington Post de que os Estados Unidos estão se preparando para uma guerra mais ampla, parece que a paz ainda está longe de chegar ao Oriente Médio. Então, como passamos de Washington e Teherã comemorando um possível acordo de paz para o retorno de uma guerra total? Os Estados Unidos estão prontos para as formas como esse conflito parece prestes a escalar? Hormuz voltou ao noticiário. Para responder a nossa primeira pergunta, como várias questões no Oriente Médio, tudo se resume a uma palavra: petróleo. Porém, não é uma disputa pelo controle das maiores reservas. Na verdade, é uma disputa pelo controle das rotas do petróleo. Termina no Estreito de Hormuz, uma via navegável de 167 quilômetros de extensão entre o Irã e Omã, por onde passa cerca de 25% de todo o suprimento mundial de petróleo. O Irã fechou o estreito no início da guerra para tornar a guerra o mais cara possível para os Estados Unidos, seus aliados do Golfo e o resto do mundo, pressionando Washington a encerrar o conflito mais cedo. E parece que a estratégia funcionou. Washington assinou o Memorando de Entendimento, citado antes, considerado uma grande vitória para o Irã pelas concessões obtidas, como alívio de sanções e liberação de bilhões de dólares em ativos. Segundo a interpretação iraniana, o Memorando de Entendimento deu a eles controle do Estreito de Hormuz, e eles têm demonstrado disposição em exibir seu poder militar para mantê-lo. Após o Memorando de Entendimento, Teherã atacou navios para obrigá-los a navegar em suas águas territoriais em vez da rota pela costa de Omã, preferida por Washington. Isso impactou significativamente o número de navios dispostos a atravessar o estreito. Citando Demetrios Maniatis, CEO da sede em Atenas da Maersk, uma empresa de serviços de risco marítimo, ninguém está disposto a prosseguir. Esse é o pior cenário para Washington, pois precisam do Estreito de Hormuz aberto para aliviar a pressão nos mercados globais de petróleo. Enquanto o estreito estava aberto, o preço do Brent, referência global para os preços do petróleo bruto, caiu para níveis anteriores à guerra, de cerca de $72,24 por barril. Agora, no entanto, está voltando a subir para cerca de $100 por barril à medida que o ciclo de ataques em escalada entre as duas nações continua. Embora seja um grande problema global, já que muitos países enfrentam as consequências do choque energético, não é um grande problema para o Irã, nem a decisão dos Estados Unidos de retomar o bloqueio naval suspenso após o Memorando de Entendimento. Segundo o Wall Street Journal, o Irã aproveitou uma trégua de um mês com Washington para colocar cerca de 70 milhões de barris de petróleo, avaliados em 5 a 6 bilhões de dólares no mercado internacional. Embora o dinheiro seja importante, o principal motivo do Irã foi reduzir a pressão sobre sua infraestrutura petrolífera. Enquanto o bloqueio estava em vigor, o Irã foi forçado a desviar sua produção de petróleo bruto para armazenamento, tanto em terra quanto no mar. Navios-tanques serviam de armazenamento, e instalações como as da ilha de Karg estavam quase lotadas. A situação era tão crítica que o Irã poderia ter que fechar seus poços de petróleo. Embora pareça fácil no papel, é muito caro e pode limitar a produção de petróleo do Irã por muito tempo após a guerra.
O memorando de entendimento permitiu ao Irã aliviar a pressão sobre sua infraestrutura petrolífera e reforçar seu caixa de guerra. E a maior parte desse dinheiro provavelmente será usada para repor os drones e sistemas de mísseis que foram consumidos durante a guerra. Para Washington, o fato de o Irã usar isso para nos provocar, a chance de reabastecer seus estoques já era amplamente esperada e, em certo grau, quase tolerada como preço para conseguir um acordo que permitisse a retomada dos embarques de petróleo e reduzisse a pressão inflacionária sobre a economia global. O intolerável eram as tentativas do Irã de controlar o estreito à força, dando poder demais a um regime que Trump chamou várias vezes de insano. Isso deu início ao ciclo de ataques em escalada entre Teherã e Washington, ataques que agora estão saindo do controle. Ataques, contra-ataques e justificativas. Na última semana e meia, Washington atacou vários alvos no Irã, como vigilância costeira, defesas aéreas, depósitos de mísseis e drones, além de alvos marítimos ligados à unidade responsável pelos ataques a navios. Bandar Abbas, principal centro naval do Irã, no Estreito de Hormuz, é uma das cidades mais afetadas. Segundo Teherã, ao menos 46 morreram e mais de 400 ficaram feridos nos ataques mais recentes, números que devem crescer com a escalada das tensões. Washington atingiu alvos militares e infraestrutura civil. Teherã diz que estação ferroviária, bairros, pontes, instalações de água e silos de alimentos foram atingidos na última onda de ataques. Instalações de saúde também foram atingidas, com mais de 200 pacientes evacuados do hospital especializado Barghai, após os ataques deixarem o local inoperante. Teherã também afirma que uma usina de dessalinização, uma instalação que converte água salgada em água doce utilizável, foi atingida na última onda de ataques e que mais de 10 mil pessoas estavam enfrentando escassez de água como resultado. Destacamos que Washington negou atacar infraestrutura civil. Um porta-voz da Casa Branca afirmou que os Estados Unidos atingiram apenas alvos militares. Vários veículos, como a BBC Verify, confirmaram danos à infraestrutura civil, levantando uma questão desconfortável, certo? Por quê? A maioria dos observadores acredita que, ao atacar a infraestrutura civil, Trump espera negar o acesso militar a essas estruturas, porque, embora grande parte dessa infraestrutura seja usada principalmente por civis, parte dela também tem uso duplo, ou seja, os militares também podem utilizá-la em seus ataques. Trump pode estar esperando aumentar a pressão interna sobre o governo iraniano para trazer Teherã de volta às negociações. Afinal, um governo só consegue resistir por um tempo limitado se estiver enfrentando pressão tanto externa quanto interna. No entanto, isso pode acabar saindo pela culatra para Washington por vários motivos. Teherã já mostrou várias vezes que não se importa com a vontade do povo iraniano. O regime prioriza sua sobrevivência, ignorando uma população que gostaria de vê-los enforcados após décadas de brutalidade e repressão. Segundo, ao atacar a infraestrutura civil, Washington pode acabar empurrando esses mesmos civis para os braços de Teherã, o que significa que a pressão interna que Trump esperava colocar sobre o regime não vai se concretizar. No início da guerra, e até mesmo muito antes do primeiro míssil ser disparado, Trump fez de tudo para posicionar os Estados Unidos como amigo do povo iraniano, dizendo a eles, no auge dos protestos no começo de janeiro, que a ajuda estava a caminho. Ele pressionou o regime iraniano a suspender execuções de manifestantes, afirmando ter salvado mais de 800 presos políticos. Apesar de ser difícil avaliar a eficácia da diplomacia de Trump devido ao controle rigoroso de informações por Teherã, ela pareceu suficiente para que os iranianos se sentissem traídos quando Washington não os ajudou. Malek, morador de Teherã, disse à ABC News: "Ele deveria nos salvar e nos livrar desse regime, mas agora ele nos deixou com um regime ferido, selvagem e descontrolado." O sentimento de traição aumentará se os iranianos acreditarem que Washington mira deliberadamente na infraestrutura civil, dificultando ainda mais suas vidas. Não importa o quanto odeiem o regime, podem se recusar a apoiar quem bombardeia seus hospitais, escolas e água potável. Por fim, há o fato de que o Irã está usando os ataques americanos como justificativa para seus próprios ataques à infraestrutura civil.
Na sexta-feira, 11 de julho, o Irã atacou uma usina de energia e dessalinização no Kuwait, prejudicando uma fonte vital de água para o país. Chamar isso de importante é até minimizar a gravidade, dado quanto o Kuwait depende da dessalinização para obter água. 47% dos 1,7 bilhões de metros cúbicos de água que o país consome a cada ano vem da dessalinização, o que significa que ele é particularmente sensível a qualquer ataque a esses sistemas. E o Kuwait nem é o aliado dos Estados Unidos no Golfo mais dependente da dessalinização. Essa honra vai para o Catar, que obtém cerca de 61% de sua água potável da dessalinização. E depois vem o Bahrein, com 59%. Apesar de o Irã já ter atacado usinas de dessalinização no Bahrein e alvos no Catar antes, até cerca de 14 horas, no horário da Europa Central, Teherã ainda não atingiu essas usinas na última onda de ataques. Isso não impede o Irã de atacá-los. Teherã já mostrou capacidade de atingir alvos nos dois países e pode repetir isso. Esse é o mesmo roteiro que eles usaram no início da guerra, atacando estados do Golfo e causando enormes transtornos na esperança de que os habitantes desses lugares culpem os Estados Unidos e Israel por terem desencadeado essa guerra em primeiro lugar. O fato de estarmos discutindo instalações de dessalinização como possíveis alvos, sendo que meses atrás parecia que ambos os lados haviam concordado que elas estavam fora de questão, indica o quanto a situação se deteriorou. Apesar de os ataques hoje serem bem menos frequentes que em março, o fato de Estados Unidos e Irã agora atingirem alvos civis é preocupante. Isso nos leva à última pergunta. Os Estados Unidos estão prontos para a próxima fase do conflito? Porque acredite em nós quando dizemos que as coisas podem estar prestes a piorar muito. A armadilha da escalada. No momento da gravação, o memorando de entendimento parece morto ou em estado terminal, enquanto seus amigos se reúnem para o último adeus. O Irã declarou que não cumprirá o acordo, e o líder supremo Machataba Khamenei, ou quem diz ser ele, afirmou que as violações dos Estados Unidos tornam a assinatura de Trump totalmente sem valor e credibilidade. Trump afirmou que não se importa com a opinião dos iranianos e deixou clara sua posição ao restabelecer o bloqueio e intensificar os ataques recentes. Tudo indica que a volta da guerra em grande escala é inevitável e ambos os lados já se preparam para isso. Na introdução, dissemos que o Irã matou 3 soldados americanos em ataque a uma base na Jordânia. Desde o reinício do conflito, a Jordânia virou um dos principais alvos do Irã. Autoridades dos Estados Unidos disseram ao New York Times que o Irã atacou a Jordânia 4 vezes em 5 dias, frequência alta diante das opções de alvos no Golfo. Parte disso é pura vingança. Apesar de tecnicamente neutra, a Jordânia permitiu que Washington usasse a base aérea Mu'afaq Salti e outras instalações militares para atacar o Irã, o que, para Teherã, contradiz a neutralidade. Amman também se tornou mais importante para a campanha americana, já que outras nações do Oriente Médio restringiram a capacidade de Washington de estacionar tropas e sobrevoar seus territórios com aeronaves. A Jordânia também interceptou vários mísseis direcionados a Israel, o que, surpresa, não é o tipo de coisa que vai deixar os iranianos muito felizes. E embora o Irã esteja definitivamente aproveitando a chance de punir a Jordânia e deixar claro que imporia um alto custo a qualquer país que estivesse ajudando os Estados Unidos, também existe um cálculo estratégico por trás desses ataques. Durante os primeiros dias da guerra, o Irã conseguiu derrubar um sistema de radar AN/TPY-2 na Jordânia, que fornecia dados à bateria THAAD na base aérea Mu'afaq Salti. A perda foi grande para Washington, Israel e Jordânia, que dependiam desse radar para interceptar mísseis iranianos. Washington precisou buscar um substituto rapidamente. Teherã voltar a atacar a mesma base aérea mostra que o Irã tenta enfraquecer os sistemas de defesa aérea antes da retomada da guerra em larga escala. Isso ocorre também fora da Jordânia. Teherã também anunciou que havia atacado um depósito de munições dos Estados Unidos no Camp al-Arduri e radares de defesa aérea na base aérea Ali al-Salem, ambos no Kuwait. Além de atacar sistemas de defesa aérea, o Irã ativou um de seus principais grupos armados aliados na região. Esses são os Houthis,
No Iêmen, orientados a fechar o Estreito de Bab el-Mandeb se Washington atacar a infraestrutura de energia do Irã. Fontes disseram a Reuters que os Houthis prepararam ataques a navios, posicionando mísseis e drones nas terras altas do Iêmen, com vista para Rodeida e o Golfo de Aden, aguardando ordens para começar. Embora não seja tão vital para o comércio global de petróleo quanto o Estreito de Hormuz, o Estreito de Bab el-Mandeb ainda é importante, com cerca de 5% do petróleo mundial passando por ele. Se ele e o Estreito de Hormuz forem fechados, o preço do petróleo retornará aos níveis mais altos vistos na pior fase da guerra, exatamente como Teherã espera. Como mencionamos em um capítulo anterior, Teherã usou o tempo proporcionado pela trégua para exportar o máximo possível de seu petróleo, tanto pelo dinheiro quanto para reduzir a pressão sobre seus poços de petróleo. O Irã está apostando que sua indústria petrolífera está melhor posicionada para suportar a pressão contínua de Washington e que o dinheiro obtido com as vendas de petróleo será suficiente para manter suas máquinas de guerra funcionando. Washington afirmou publicamente que se prepara para uma guerra longa, segundo um funcionário que falou ao Washington Post. Reimpôs o bloqueio naval a Teherã, atacou instalações militares em todo o país e continuou degradando a infraestrutura militar de Teherã. Washington enviou dezenas de aviões-tanque a Israel e o Axios informou que Trump avalia ativamente várias opções. Mesmo com os Estados Unidos se preparando para uma guerra maior, teme-se que não consigam combatê-la totalmente. O oficial disse ao Washington Post que a queda nos estoques de munições de defesa aérea e de longo alcance prejudicaria seriamente a capacidade de combate dos Estados Unidos. Isso em um momento em que ficou claro para os observadores que o Irã se tornou mais habilidoso em driblar os sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos, significa que Washington tem uma escolha extremamente difícil pela frente. Ou seguimos na luta, esgotando ainda mais os estoques de interceptadores, ou recuamos e deixamos o Irã declarar vitória. Se Washington realmente decidir recuar, pode adotar um plano apresentado pelo Catar que reduziria as tensões e levaria ambos os lados à mesa de negociações. A proposta inclui o estabelecimento de um novo corredor designado pelo qual os navios poderiam passar, enquanto impõe uma moratória em outras duas rotas. Isso permitiria tráfego limitado no estreito, possivelmente suficiente para trazer Washington de volta às negociações. O Catar oferece ao Irã o descongelamento de 1 bilhão e 300 milhões de dólares americanos em ativos, algo muito tentador para um país que busca maximizar sua vantagem estratégica. O Irã teria rejeitado a proposta do Catar, o que torna ainda mais provável que uma guerra em grande escala seja retomada mais cedo do que tarde. E embora esperemos que esse não seja o caso, o histórico desse conflito mostra que a paz tem fracassado repetidamente. Se isso significa que uma guerra de alta intensidade agora é inevitável, só o tempo dirá. Obrigado por assistir.